Capítulo 1 ao 12, nós temos uma grande unidade no primeiro Isaías, que se compõe de vários outros fragmentos, como nós vimos do capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, como preparação do 6, até o 12. Tá? A partir do capítulo 23 até o 27, nós temos oráculo contra as nações, ou a respeito das nações. Moabe, Filisteia, Síria, Babilônia e assim adiante. Compostos em vários tempos, várias épocas, nem todas de Isaías. E dentro desse complexo, o bloco do capítulo 24 ao capítulo 27 é considerado por muitos estudiosos como um bloco mais recente, um tanto apocalíptico. E ele é chamado de o Apocalipse de Isaías. Por ser Apocalipse, ou ter esse teor apocalíptico, que depois se assemelhará em termos estruturais, formais e temáticos, até certo ponto. Há textos como Enoque e tudo mais, eles seriam de um período bem recente, talvez do século V antes de Cristo, ou alguma coisa assim, tá? Então, são textos bem mais recentes, do capítulo 24 ao 27, que compõem esse trecho do 23 ao 27. Tá? Depois nós temos outros textos e um apêndice, que vai culminar no capítulo 39, do primeiro Isaías. A partir do capítulo 40, a temática vai mudar bastante. Tá? Vamos ler a guisa de exemplo. Agora é só uma introdução mesmo, né, ao profeta. Então, vamos abrir no capítulo 39 de Isaías. Isaías 39. Nós temos aqui a narrativa da embaixada de Merodach-Baladã, rei da Babilônia, e assim em diante. 39. Versículo 8. Então Ezequias respondeu a Isaías: boa é a palavra de Yahvé que acabas de pronunciar. Com efeito, dizia ele de si para consigo: nos meus dias haverá paz e segurança. Aí, pulando para o capítulo 40. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei-lhe em alta voz que a sua servidão está cumprida, que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu da mão de Yahvé paga dobrada por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto abri um caminho para Yahvé, na estepe aplainai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todo o monte e toda a colina sejam nivelados. Transformem-se os lugares escarpados em planícies, as elevações em largos vales. Então a glória de Yahvé há de revelar-se, e a terra inteira de uma só vez o verá, pois a boca de Yahvé o afirmou. Vocês perceberam uma certa mudança no discurso, no texto, enfim? Bastante. Fale um pouquinho. Você está dizendo entre o 8 e o 40, né? Entre o 8, o 39 e o 40. Então, o que eu achei interessante aqui, Célio, é que aqui quando fala, então disse Ezequias a Isaías, boa a palavra do Senhor que disseste, pois eu pensava e verá paz e segurança em meus dias. E logo no 40 já fala consolar o meu povo, como se o povo já estivesse passando por aquela situação que você havia falado de dificuldades, né? Certo. O prazo, o tempo, é isso que eu quis frisar. Então, agora prestem bastante atenção nos dois primeiros versículos, capítulo 40, versículos 1 e 2. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de quem? De quem? De Jerusalém. E dizei-lhe em alta voz que a sua servidão está acabada, cumprida, que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu
Isso já é, refere-se a passado. Já recebeu cumpriu, né? da mão do Senhor, da mão de Yahvé, paga dobrada por todos os seus pecados. A que o texto se refere aqui? Após o exílio. Após o exílio. O que significa receber paga dobrada? Jerusalém já recebeu paga dobrada. Refere-se a que fato? Vai dar alusão à restauração do templo? Mas quando diz assim, Jerusalém já recebeu paga dobrada por todos os seus pecados. Já pagou por isso, não é no exílio? Mas há um fato que deu origem, de certa forma, ao exílio. A destruição do templo? A destruição de Jerusalém e do templo. A invasão de Nabucodonosor e o saque e o desaparecimento da Arca da Aliança. Exato, em 587 e 586 a.C. Ou seja, esse texto é posterior. Já está falando que Jerusalém já recebeu a paga. Então percebam que no capítulo 40 nós temos uma nova sessão. O período pós-destruição de Jerusalém é do período exílico. Aqui. Tanto que está dizendo assim: uma voz clama, no deserto abriu um caminho para Yahvé, na estepe aplainai uma vereda para o nosso Deus. João Batista, né? Só que, isso é João Batista, né? o Evangelho vai aplicar a João Batista. O Evangelho vai aplicar a João Batista, mas o texto em si está se referindo à esperança do retorno e restauração. Porque ele está dizendo, quando ele diz, abrir um caminho no deserto e aplainar uma vereda para o nosso Deus, né? E diz as elevações e largos vales, então a glória de Yahvé há de revelar-se, a terra inteira de uma só vez o verá, pois a boca de Yahvé o afirmou. Em outras palavras, consolai o meu povo, Jerusalém já foi destruída, já pagou por seus pecados, e agora preparai um caminho no deserto para Deus, para um novo êxodo, para o retorno à terra, para a restauração de Israel. Então nós estamos no período posterior, já não se fala mais de Assíria, guerra síria-efraimita, de nada disso. Até porque a Síria já foi. A Síria já foi. E Babilônia também está indo. Os persas já estão ascendendo. Os persas já estão ascendendo. Essa figura do deserto, de abrir um caminho, ela tem uma alusão, ou eu estou viajando demais, da mesma operação maravilhosa da saída do Egito, vendendo o mar e depois abrindo o Jordão. É o Deus libertador que a gente discute tanto em Oséias, né? O Deus que liberta o povo. Então, preparai, os montes serão derrubados, os caminhos tortuosos e escabrosos serão aplanados. Tem alguma analogia com o sentido da libertação do cativeiro egípcio? Então, para responder, para tentar, não que eu vá responder, né? Que assim, não é que eu vá responder, mas tentarei. Né? Vamos ler os textos. Vamos 66. Como dizia o professor Milton, Complicou. O não, isso digo eu, complicou. O Schwantz? Ele dizia que Azedou o queijo. A heresia fortalece a fé. Então, Eu acredito nisso. então, não, mas não é heresia não. Você está assim. E E olha que eu digo isso apontando a Bíblia e olhando para os chefes, né? Então, vamos lá. Justificando aqui. Não, mas vamos lá, vamos ler. Está olhando para a NASA e Caifás aqui. Êxodo 43. Êxodo não, desculpe. Isaías 43. É que você falou do Êxodo, eu pensei no Êxodo. Gozado que eu escrevi. Isaías 43, do 16 ao 21. Alguém pode ler? Esse texto é maravilhoso. Isaías 43, 16 a 21.
Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Aqui fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até qual versículo é? 21. O 21. Até o 21? 21. Os animais do campo me honrarão, e os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ótimo. Então, o versículo 16 faz alusão a que evento? O 16 e o 17. Parece a saída do Egito, né? Saída do Egito. Né? Então, os carros e cavalos, o exército de homens de valor, todos unidos, eles prostrados para não tornarem a levantar-se. Nós temos aqui o êxodo, a passagem pelo mar, o exército do faraó afogado. Então é uma alusão ao êxodo. Porém, o que diz o texto depois? Não fiqueis a lembrar coisas passadas. Não é para se prender no passado. Não vos preocupeis com acontecimentos antigos. O êxodo foi importante, mas o importante é o novo êxodo que está para acontecer. Né? Eis que vou fazer uma coisa nova, ela já vem despontando. Não a percebeis? Logicamente, é um novo êxodo. Portanto, o aplainar, fazer a estrada no deserto, evoca a imagem do êxodo. Sair do Egito, sair da Babilônia, para a restauração de Israel. Aqui é um outro autor, né? Um outro autor. O profeta, Pós-exílio. o profeta que digamos assim, é que é a pessoa que vai produzir esses oráculos, vai dizer esses oráculos e assim adiante. Ele vive no contexto do exílio babilônico. Isaías, profeta mesmo, ele é de aproximadamente 740. 40. Ah, eu já paguei. Mas 740, né? 740, 700. Faltaram na aula, faltaram da tia Paula. E ele profetizou durante o reinado daqueles reis mesmo. Uhum. Sim. Parece assim, pelo menos até Ezequias. Ezequias, né? E Osias, quando morreu Osias, ele é vocacionado. No capítulo 6. Jotão, casa de Ezequias. Mas, vejam só, a evocação do êxodo. Sério, até que capítulo Isaías está vivo aqui? Até qual capítulo? Ah, tá. Os oráculos do profeta Isaías mesmo, como vimos, com muitas exceções, né? Há muitos textos posteriores também ali, até o 39. Os capítulos, o capítulo 36 até 39, na verdade, é um texto de Reis. Parece que é inspirado ali, ou copiado, alguma coisa do livro de Reis, quer dizer, da história deuteronomista. Então, os oráculos vão até o capítulo 35, mais outros textos que também são de origens diferentes, né? De épocas diferentes. Tá? Babilônia não é do tempo de Isaías. Babilônia é do tempo do exílio babilônico. Agora, uma especulação. Esses outros escritos, né, que são pelo que a gente está estudando aqui pós-exílio, o autor acrescentou colocando o nome de Isaías pelo mesmo motivo que acontece na história da igreja, que tem credibilidade,
É mais ou menos essa linha de pensamento? Só que nós vamos perceber que nessa seção do capítulo 40 ao 55 não existe o nome de Isaías. Essa seção ela está incluída no livro de Isaías, no rolo de Isaías. Tá? E o título, Visão de Isaías, está no capítulo 1, versículo 1, como um cabeçalho para o livro de Isaías. Pelo menos originalmente para o próprio Isaías, né? Mas agora o livro todo. Então o que nós entendemos, né? É o meu modo de pensar. Existem pessoas que dizem que não, é tudo de Isaías mesmo. Tá? Eu vejo dificuldade por conta dessas questões históricas. Ele está falando que Jerusalém já pagou. Jerusalém já passou da fase de ser destruída, agora tem que ser reconstruída. É um novo êxodo que está para acontecer. Passou 70 anos. Sim. Então, nesse sentido, eu penso na tradição de Isaías. O livro reflete a tradição do profeta Isaías. Os oráculos de Isaías que são lidos, ressignificados e ampliados aplicados a novas situações, e assim o livro de Isaías vai crescendo como algo. É o que eu penso. Eu sei que eu estou errado. Eu também Então, além do Êxodo, também vejo um outro argumento em favor desse meu, né, outros indícios. Isaías 41, do 1 ao 3. Alguém pode ler? Isaías 41, do 1 ao 3. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos nos encontrar para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou-o em retidão para o seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Fala-se de um rei que se levanta agora para julgar as nações, porque Javé o levantou. Agora, se formos para o versículo 25, esse rei tem nome. Alguém pode ler o 25? E aí, gente? Aqui ainda não aparece o nome dele, mas diz: suscitei-o do norte e ele veio. Desde o oriente foi chamado pelo seu nome. Ele pisa governadores como lodo, da mesma maneira que o oleiro amassa a argila. Só que o 44, versículo 28, vai dar o nome dele. Capítulo 44, versículo 28. Que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Ciro. Logicamente, estamos na época da ascendência dos persas. Babilônia está caindo já. Já caiu, né? Ciro já ascende Babilônia. Ou já caiu. Ciro dominou depois de Exato. Adolfo, né? Exatamente. Ciro, os persas já ascenderam. Babilônia caiu. Também temos outros lugares aqui. 45, 1 a 4. Só um título de curiosidade, né? Babilônia caiu, mas na profecia de Daniel, a árvore é só amarrada, né? A árvore cai, é colocado uma cinta de bronze em volta dela, porque simbolicamente em algum momento ela vai ser solta de novo. É que lá a árvore simboliza o rei Nabucodonosor, e a história da loucura de Nabucodonosor. Daniel é um livro interessante para a gente ler, mas é bem complicado. Porque todos os reinos caem, né? Um sucessivamente ao outro. Mas a Babilônia parece que ela é conservada para o momento posterior. Mas é porque ele está se referindo a Nabucodonosor. Mas é um livro assim meio complexo, né? O Daniel.
Quantitativo complexo é quando eu falo com Daniel. Mas é Complicado, porque Mas é complexo. minha leitura não é a leitura de muita gente por aí, né? Diferente. Então é meio controversa. Capítulo 45, versículo 1. Assim diz Yahvé ao seu ungido, a Ciro. Veja, o Ciro novamente é citado. Também citado no versículo 13. Fui eu que suscitei este homem, que é o Ciro, para assegurar a implantação da justiça, planarei todos os seus caminhos. Tá? E mais adiante, no versículo 48, do 12 ao 15, ouve-me Jacó a quem chamei, sou o primeiro, sou também o último. Tá? A minha mão fundou a terra, minha destra estendeu os céus. Depois, eu é que lhes falei, sim, eu o chamei, eu o trouxe, eis porque o seu empreendimento se cumprirá de êxodo. Se refere a Ciro, né? Que é citado por nome em alguns lugares. Então, é o contexto de Ciro, dos persas. Tá? Agora, há dois temas, há muitos temas nessa parte do segundo Isaías. Por exemplo, o monoteísmo, nós percebemos já com força o monoteísmo, a defesa do monoteísmo teórico, porque quando vamos para o Deuteronômio defende o monoteísmo prático. Independentemente de outras nações servirem outros deuses, Yahvé é o Deus de Israel e Israel deve sua fidelidade a Yahvé. Essa é a tradição deuteronomista. Né? No segundo Isaías, esse monoteísmo é levado às últimas consequências. Não existem outros deuses, só Yahvé é Deus. Por isso ele suscita o Ciro, ele atua no contexto universal, internacional, e ele atua na criação, ele é o criador. Que é um conceito mais forte depois do exílio, né? Sim. Mas há dois outros temas, um dos quais já mencionamos, no segundo Isaías, o Êxodo e o tema da criação. A criação. Por quê? Porque o Êxodo não deixa de ser a criação de Israel. O Deus que atua na criação de Israel, no Êxodo, na libertação, na salvação, é o Deus que criou o mundo. Essa é a ideia. O Deus que criou o mundo é o Deus que criou Israel, por isso ele diz, Jacó, que te criei, né? Que te formei, mas ao mesmo tempo é o Deus que vai criar Israel de novo, vai restaurar Israel, vai trazê-lo novamente à existência. Por isso ele usa Ciro como seu instrumento, para reconstruir Jerusalém e para reconstruir o templo. Então aí nós percebemos essas temáticas costuradas, né? Por exemplo, capítulo 43, versículo 1. Mas agora diz Yahvé, aquele que te criou, ó o tema da criação, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Né? Essa figura da reconstrução, do refazer Israel, tem a ver também com a questão da... Como já falou, Israel já foi condenada, já foi sentenciada, que a gente leu anteriormente. Essa ruptura que parece que acontece com um povo que retorna do cativeiro, é um povo que aparentemente eles vão se livrar de certas práticas cananeias que estavam inseridas no contexto do povo, de adoração a outros deuses, de outros altares, de outras divindades. Quando eles retornam do cativeiro, parece que literalmente Israel purgou os pecados e ela cristaliza uma religião não mais volúvel a ponto de ser seduzida por outros povos, mas ela se cristaliza no culto a Jeová
Mas, por outro lado, a religiosidade se torna o centro desse culto. Ou seja, e aí vem os fariseus, os saduceus. Me parece que o povo volta mais sofisticado da Babilônia. Era idolatria. Eles voltam muito mais sofisticados, culturalmente mais refinados. Então, Isso aí que me parece que eles foram para uma universidade, sabe assim? Voltaram mais teóricos, esse negócio assim. teórico, quando surgiu o judaísmo? No exílio. Depois do exílio, praticamente. Mas as raízes estão no exílio. Né? Agora, As sinagogas, né? existem aí alguns problemas, né? A história não pode simplesmente afirmar que Israel, como é que você falou? Depurou? Não. Cristalizou. Cristalizou. Tudo bem que ele cristalizou, mas o grupo que voltou, não é que voltou, o grupo que foi para Israel, porque eles não voltaram, né? A maioria tinha nascido lá na Babilônia. A maioria nasceu escravo, né? Então, como no Egito. Agora, o grupo que foi para Israel, imbuído dessa mentalidade, dessa nova mentalidade, dessas novas tradições formadoras do judaísmo, Sionistas do passado. Né? Esse grupo, ele já vai ser diferente dos descendentes dos israelitas, dos judeus que ficaram. Eles não terão a mesma religião. Agora, essa religião vai ser imposta, né? A gente vai perceber isso, porque a direção, quem tem o poder político e o poder religioso em Jerusalém do período persa são justamente as pessoas imbuídas dessa mentalidade. É o Neemias e o Esdras. Anteriores, Zorobabel Aham. e Josué, que são os primeiros que E vêm. que representam as autoridades persas na região. Exatamente. Eles vêm com a autoridade de Ciro, né? Sim. Haverá conflitos? Haverá. Haverá muitos conflitos religiosos, sociais, étnicos, digamos assim, entre o grupo que vem, que tem o poder na mão, e o grupo que está lá já, as pessoas, os descendentes. Os Tobias e E Sanbalate. tem muita coisa voltada para conflitos de posse de terra também. Isso aí. Né? Vamos supor, você é filho, é descendente, aí é neto de um nobre que foi levado cativo, ou dos sacerdotes e assim adiante. Quando você chega lá em Jerusalém, você vai dizer, não, aquelas terras lá eram do meu avô, mas agora está cheio de gente lá que não tem a minha religião, porque a religião é diferente. Né? Os conflitos de terra vão acontecer. Quer dizer, é que não dá para nós percebermos isso com tantos detalhes por falta de documentação. Temos que às vezes inferir, fazer aquela historiografia e teologia do contrapelo. Já falei disso? Sabe o que é a teologia? A história faz isso também, do contrapelo. Você pega, né, o cachorro, tá lá, tem um cachorrinho, você fala que bonitinho, passa a mão assim, é lisinho, né, o pelinho dele e tal, legalzinho, perfumado. Né? Às vezes não, às vezes precisa tomar um banho, né? Mas está lá. Agora, se você passar a mão levantando o pelo, você vai ver coisas que você não vê se simplesmente fizer um carinho nele no sentido do fio, do cabelo. Você não vê os carrapatos. Não vê a pulga, não vê os carrapatos, não vê os... Né? A teologia ou a análise historiográfica muitas vezes tem que ser feita nesse sentido. Você tem que pegar a documentação e fazer perguntas àquele documento histórico. Seja a Bíblia, enquanto texto histórico, né? Aí você vai percebendo as entrelinhas da coisa. Né? Pois não. Não, eu só queria... É um assunto que tem a ver, mas não tem muito a ver com o que você está falando, mas é em relação a essa volta e a construção do segundo templo. Primeira pergunta.
esse segundo templo foi construído no mesmo lugar do primeiro? Sim, foi construído no mesmo lugar, Do primeiro no templo. primeiro templo. Porque levantou-se uma nova tese nesse contrapelo aí, de que não seria, né, No mesmo lugar? no mesmo lugar. Que o primeiro templo teria sido erguido na cidade de Davi, e não onde está hoje o Muro das Lamentações, que consequentemente é o lugar do primeiro e do segundo templo historicamente, né? Da rocha. Eu não conheço, tinha que ver melhor, tinha que ler, tá? Não, mas é só uma hipótese, né? É uma especulação. O que eu sei é que Herodes depois irá ampliar esse templo. Sim. Ele irá reformar. Vai. A reforma será praticamente uma nova construção, né, do templo, que vai ampliar o templo e tudo mais. Né? Mas é uma especulação, né? Então eles estão até escavando nesse lugar da cidade de Davi, né? Sério, Para entender essa questão do templo. Interessante. só uma curiosidade. O Rafael tinha perguntado para você, se você me perguntou, que aonde que o profeta Isaías morreu, né? Você falou no capítulo 39, foi isso? Morreu não. Não. Profecia. Isso são do profeta Isaías. Isso, perdão, tá confundindo a coisa. Se for no 39, são 66 capítulos, eu estava vendo aqui no. O restante, como é que funciona? Então, Como que se explica isso? a segunda grande divisão, que é o segundo Isaías, Que dá- nós chamamos assim porque não temos o nome do profeta. Mas e está no livro de Isaías. Então é a segunda grande divisão do livro de Isaías, composta de profecias, oráculos, cânticos do período do exílio babilônico, do final do exílio babilônico. Aí nós Isaías temos segunda. o Isaías segundo Isaías, chamado 40 Deus, a 55. Né? E existe uma terceira divisão que muitos autores colocam como terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 ao 66, e segundo, digamos, os autores que fazem essa divisão, esse trecho pertence ao período persa. Que aí é toda a controvérsia da profecia do nascimento da vida, a influência. Isso está no primeiro Isaías, capítulo 7. Nós vamos ler. Mas é um só Isaías, não seriam três, por exemplo. Não, é porque o livro se inspira no profeta Isaías do século VIII. E os oráculos desse profeta que estão na primeira parte de Isaías, do capítulo 1 ao Você 39. está entendendo? Tá dizendo? Entendi. Vai até o capítulo 39. Depois há uma divisão posterior. Sim, mas em duas partes. Só que o E esse livro em si, posterior, Isaías já tinha morrido. Sim. É outra. Só usou o nome dele. só que essa divisão, nós a fazemos agora tem um capítulo, versículo. Na época não, o livro foi crescendo. Os rolos, né? Né? Na medida que eles iam escrevendo, eles iam incluindo textos por conta da tradição de Isaías. Então, digamos assim, o livro tem a autoridade do profeta Isaías. Porque o livro se inspira, o livro vem de uma tradição isaiânica, se inspira no profeta Isaías. Mesmo que haja textos que sejam posteriores, porque é a tradição de Isaías relendo a história a partir daquele momento, que não é mais o de Isaías. Digamos assim. Só para dar um exemplo para ele, Sérgio. Por exemplo, você pega no Novo Testamento, tem livros que foram, rolos, né, que foram achados em Qumran, que tem o nome de apóstolos, como de Tomé, Judas, Apocalipse de Pedro. Enoque, né? Então, assim, não foram eles que escreveram. Entendi. Só tem o nome. Só tem o nome. O título, né? Mas a questão da autoridade, não sei como você vê, mas eu vejo a mesma autoridade, né? Sim. Dessa, Sim. não no caso de Tomé, não, são coisas estranhas. Mas no caso de Isaías, não, é diferente. Sim, eles bebem da autoridade por conta da tradição. Ô Célio, quando o povo sai da Babilônia e vai para Jerusalém, tem a quantidade de pessoas?
muita gente? Ou... A quem dá essa quantidade é o livro de Esdras. Esdras. Crônicas também. Crônicas. Crônicas fala das famílias e o número dos que retornaram. Foram 70 anos, né? 70. Porque o livro de Esdras e Neemias contém uma unidade só. com crônicas. É. Também. Exatamente. Com crônicas. O Antigo Testamento hebraico termina em crônica. O final do livro de Crônicas é o começo do livro de Esdras. Então é uma unidade, é um segundo bloco literário. Né? Tem a obra historiográfica deuteronomista, que se compõe dos livros de Josué, se não contarmos também o Deuteronômio, né? Josué até o segundo livro de Reis. Ali nós temos um livro, uma história de teor profético. Tanto que o cânon hebraico diz que são os profetas anteriores. Né? E de Crônicas até Neemias nós temos um bloco literário também, Crônicas, Esdras, Neemias, que é possível que fosse um bloco só, enfim, que já é a história cronista, obra historiográfica cronista, que já é outra coisa, outro bloco literário e tal. É interessante isso. Né? Há livros de introdução ao Antigo Testamento que, por exemplo, do Schmidt, pela Sinodal, que trabalham esses blocos, que podem ajudar. Né? Certo? Então, o objetivo da aula hoje é só para nós entendermos como que o livro de Isaías é composto. Né? Porque é fácil nós pegarmos, abrirmos um trecho e pensarmos que tudo é Isaías, assim, no sentido... Não, vamos pensar que essas palavras, elas se encarnam na história. Elas não estão assim voando à revelia do tempo e do espaço. Assim como nós, quando lemos um trecho do profeta Isaías, de Oséias, de Mateus, de João, nós atualizamos essa mensagem, nós a encarnamos, né? Ela se encarna para nós, para a nossa situação, para a nossa vida, para a nossa realidade, para fazer sentido para nós, como palavra de Deus. Né? Ao mesmo tempo, esses textos também têm o seu lugar específico na experiência da comunidade de fé. Isso que é importante. Os livros bíblicos, eles não são, digamos assim, privilégio de uma pessoa, de um autor. Podemos dizer que o autor é Deus, né? A inspiração se dá nesse sentido, mas os livros bíblicos, eles são produtos da experiência de fé, de vida da comunidade. Eles trazem as marcas dessa experiência. Por isso que as releituras são importantes. De repente um editor está colocando lá uma observação no livro de Isaías ou de Oséias, e a gente pensar, isso não tem importância. Claro que tem. Porque justamente aí mostra como as palavras do profeta estão fazendo sentido para uma outra época, para a comunidade de fé, como ela está vivendo aquela situação. E é como o James, ele observou no início da aula, nós fazemos isso hoje, só que nós, é claro, não vamos mais alterar o livro. Nós não fazemos alteração, mas em nossa hermenêutica nós fazemos. Tem gente que tem uma hermenêutica maluca. E para ela faz todo sentido, né? Verdade. Mas agora eu gostei, você está um crente, hein? O autor é Deus. Fiquei feliz agora. Até quase que eu dou glória aqui. Eu acho que eu sou crente, né? Eu acho que eu sou crente, né? Mas agora você não pode estar errado, né? Não, nessa coisa você está certo. Sim. Então, mas é mais ou menos por aí, né? Vocês têm alguma observação a fazer? Tenho. Qual a diferença de oráculo e profecia? Oráculo é a forma, é o dito profético. Mas não é uma previsão de futuro, nada disso. Normalmente o oráculo, ele pode ser, né? Ele é uma sentença, normalmente em forma poética. Muitas vezes o profeta, ele
ele traz a sentença de Javé e depois ele traz a observação dele sobre aquela sentença de Javé. Fez a hermenêutica. Oi? A exegese e a hermenêutica. E a hermenêutica, não, mas é assim. Isso acontecia no mundo antigo. Por exemplo, o Oráculos de Delfos, né? Era um santuário famosíssimo na Grécia. Todo mundo, até o povo do Oriente, que não era grego, ia até o Oráculo de Delfos para consultar o Apolo. Então o que acontecia? Vocês sabem como funcionava o Oráculo de Delfos? Não, eu sei que meu pai tinha um livro de oráculos em casa. Então, mas o oráculo... Para consultar futurologia. Ah, tá. O oráculo de Delfos era assim. No santuário tinha uma rocha fendida, dela emanava um gás, uma substância. Havia uma moça que eles colocavam sentada num tripé, né? Aspirando aquele gás. Então, Aquele pó. ela ficava doidona. Ela ficava doidona. Muito. Bastante. Muito. Aí eu sou o rei. É como o Creso, né? Lá pra baixo. Diz Heródoto que Creso estava pensando, faço guerra a Ciro ou não faço guerra a Ciro? Aí ele envia lá o pessoal para consultar o oráculo de Delfos. Aí ele chega lá, não é com a doidona que ele vai falar. O cara fala com o sacerdote. O sacerdote anota a pergunta: devo fazer guerra a Ciro? Aí o sacerdote vai lá e pergunta para o Deus. A moça está atrás da cortina lá, né, coitada. Aí pergunta para o Deus Apolo. E a moça está lá doidona falando blá 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 blá. Ele anota o blá 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 dela e ele interpreta. E chega para os emissários de Creso e diz: um grande exército irá perder. Falou no ar. Profecia. O oráculo é isso. Né? Essa declaração, por exemplo, um grande exército irá perder. Aí o Creso fica todo cheio e fala: poxa vida, eu vou ganhar essa guerra. Vai e perde. Está vendo? Perde a cabeça. Aí fala que interpretou errado. É. O grande exército era O grande exército. Exato. Mas o oráculo é isso. O oráculo são aquelas declarações, normalmente curtas, que trazem a palavra da divindade, ou a palavra de Javé. Né? Por isso que existe uma diferença, se você pegar o Isaías, ou... vamos ver aqui um texto. Isaías 23, oráculo a respeito de Tiro. Depois tem um texto longo sobre Tiro, né? Vamos ver aqui algum trecho aqui. Oséias também tem, né? Capítulo 3 mesmo. Versículo 13. Yahvé levantou-se para... capítulo 3, versículo 13. Isaías. 3 ou 13? 3, versículo 13. Yahvé levantou-se para acusar, está em pé para julgar os povos. Se essa palavra de Isaías, eu acredito que seja, é o Isaías falando. Concorda? Isaías está dizendo que Yahvé está em pé para julgar os povos. Yahvé entra em julgamento com os anciãos e os príncipes do seu povo. Profeta. Agora, fostes vós que puseste fogo à vinha, o despojo tirado ao pobre está nas vossas casas. Que direito tendes de esmagar o meu povo e moer a face dos pobres? Oráculo de Adonai Yahvé Tsebaot, do Senhor Yahvé dos exércitos. Qual é o oráculo? O oráculo é essa sentença, é essa acusação. A acusação: fostes vós que pusestes fogo à vinha, o despojo tirado ao pobre está nas vossas casas. Que direito tendes de esmagar o meu povo e moer a face dos pobres?
Veja, o meu povo, nesse caso Yahvé falando. Esse é o trecho. Agora, Yahvé está entre em julgamento com os anciãos, não é o oráculo de Yahvé. É a palavra do profeta. É a interpretação que ele dá. Que está interpretando o oráculo de Yahvé. Tudo bem? Então o oráculo é a declaração de Deus, ou da divindade, ou de Yahvé, nesse caso, em relação a determinado assunto. Só que no texto profético, nem tudo está sendo é o oráculo. O oráculo, ele é enquadrado hermeneuticamente, em sentenças, interpretações do profeta e tudo mais. Isso está claro? Tudo bem? Então, quando alguém vai consultar, por exemplo, o oráculo, porque para mim, eu pensava que o oráculo era um título, mas não, na verdade é o dito. Então, e aquele que proferiu o oráculo, no caso, tem algum título, ele tem algum posto, ou ele é uma pessoa comum e só... Quem profere é o profeta. O vidente. O vidente, o profeta. Ele tem a revelação. A feiticeira vendedora. Naquele caso específico. Era ela. Porque ela diz, veja um Deus subindo da terra. E depois ela vai transmitir a palavra do profeta Samuel. Nesse caso. Mas aqui no caso de Isaías, nós temos a declaração de Yahvé a respeito de um assunto para alguém. Então essa declaração, essa palavra de Yahvé, que é enquadrada num discurso, numa hermenêutica, numa interpretação, numa aplicação. Tá? O oráculo é essa palavra de Yahvé, essa declaração. O oráculo é a palavra profética. A palavra profética. Certo? Eu respondi a questão? Tudo bem? Sério, na literatura antiga, eu desconheço um exemplo como nós encontramos na Bíblia, essa questão do oráculo. Assim diz Yahvé. Não tem alguma coisa assim escrita, por exemplo, de Baal. Assim diz Baal. Você conhece alguma? Porque parece que é uma característica de Yahvé, né? De usar o profeta para falar dessa forma. Né? Então, é interessante porque me parece que até esse caráter mais social da profecia, ele se apresenta nos chamados profetas literários, que nós temos Isaías, assim adiante, né? Ou no que se descreve dos profetas, como Elias e Eliseu, na tradição deuteronomista, que é uma tradição, profética. Se você olhar a obra historiográfica deuteronomista, que vai de Josué a 2 Reis, sempre tirando Ruth, né, que Ruth já é um livro pós-exílico, provavelmente. Uma coisa, eu vou abrir parênteses aqui. Eu falei da questão dos conflitos sociais no pós-exílio também, essa questão do sangue puro, eu tenho sangue puro, você tem o sangue misturado, essas coisas todas. Provavelmente o livro de Jonas também vem nesse contexto. Tá? É interessante, fecha parênteses. Então, aqui voltando, né? Obra historiográfica deuteronomista é de teor profético, como eu falei, né? Veja, é produto desse desenvolvimento dessa teologia deuteronomista, que por um lado bebe desses profetas mais antigos e por outro vai editar os livros dos profetas também. Então vejam que as marcas do profetismo estão no Antigo Testamento, nos livros históricos, nos livros proféticos propriamente ditos. Agora, isso é uma questão social, né? Os livros, a atuação dos profetas. O que nós vemos são alguns testemunhos a respeito do fenômeno profético em outros povos. Em Mari, ou Mari, vocês já ouviram falar? Mari ou Mari? Mari. Mari. Né? Região da Indonésia ali.
Não. Mari era uma cidade que ficava às margens do Eufrates e que floresceu no 2º milênio antes de Cristo. A região entre a Síria. Na região de Arã, ali perto de Arã, mais para baixo, região da Síria. Entre a Síria e a Babilônia. Isso, e a Babilônia. Tanto que o rei da Babilônia é uma ameaça para Mari. Em muitos textos isso vai aparecer. Nos textos de Mari, nós temos textos proféticos. E é interessante que há várias terminologias para profetas. Pode ser que houvesse vários tipos de profetas. Inclusive, parece aqueles profetas da deusa Astarte, né? E esses profetas, possivelmente, fossem pessoas que, por serem, digamos assim, incorporarem a divindade feminina, talvez se vestissem de mulher, né? É como na... Isso é uma teoria interessante, tá? É como na parada gay. É como o espírito de pombagira do Revelação. Isso, Revelação da carne. é como o ritual da pombagira. Aqueles homens Pode pegar um homem. que vão incorporar a pombagira se vestem de mulher para incorporar a pombagira, né? Então, mas independentemente dessas diferenças e tal, o que é interessante é que nesses textos proféticos, esses profetas, eles chegam para as autoridades de Mari e dizem, por exemplo, Dagã, eu tenho uma mensagem do Deus Dagã para o rei. Aí vem a mensagem, né, do tipo, por que você teme o rei da Babilônia? Eis que vou, eu não lembro bem do teor, mas mais ou menos isso. Eis que eu vou arruinar a Babilônia. Por que você teme isso? A fórmula é muito semelhante à fórmula bíblica, né? Nesse sentido. Então é possível que nos outros povos nós tivéssemos sim pessoas que atuassem de maneira semelhante. É possível, em nome de suas divindades. O rei Mecha, lembram de Mecha? Já leram sobre ele, o Mesa da Bíblia? O Moabita que se revolta contra Israel e que combate Jeorão, Josafá e o rei de Edom? Então, o Mecha, ele deixou os seus registros numa estela comemorativa de suas vitórias de Israel. E ele diz assim, eu não vou lembrar da data direito, mas por 40 anos, Camosh esteve irado com Moabe. Camosh é o deus de Moabe. Por isso, o rei de Israel humilhou Moabe. Mas agora Camosh me disse, vai e toma Nebo a Israel. Eu fui, tomei Nebo e a coloquei sobre Herem. Matei todo mundo, até os turistas de Nebo. Peguei os vasos de Yahvé, do santuário de Yahvé, e os levei para Camosh. Então vejam, esse vai e toma Nebo é porque é palavra de vidência e ou profecia. E o discurso, Camosh esteve irado, por isso nós estivemos oprimidos, e agora Camosh disse, vai ao tempo da libertação. É o mesmo conceito que Israel O tem. mesmo conceito que Israel tem. Então, é que nós não temos documentação, eu acho, suficiente. Mas pesquisem sobre as profecias de Mari. Vocês vão encontrar muitos paralelos interessantes em termos estruturais, né, do fenômeno profético. Claro que são outras divindades, mas o fenômeno, o jeito de acontecer, de dizer, é muito semelhante. E isso em 2000 a.C. Israel nem sonhava em existir ainda. É bem legal. Bom, nós viajamos para Mari, né, do Eufrates, mas a ideia da aula de hoje é a seguinte: o livro do profeta Isaías é muito amplo e foi produzido ao longo de vários séculos. Claro que o miolo desse livro são os oráculos, são as profecias e os textos do profeta Isaías, que estão presentes
no capítulo, no bloco do capítulo 1 até o 39, dentro desse bloco. Né? E esses textos de Isaías são os textos formadores da tradição isaiánica, que vai, claro, contribuir para a formação de todo o resto do livro no decorrer de 2, 3 séculos. Né? Esse é o resumão da aula. Eu queria saber se chegamos num ponto, se está tudo bem. E dá só uma sugestão, se você, o projetor que está com problema, mas o projetor dele, ele é grandão, é se aproximar dele, o Rubem, dá para usar o projetor de mesa, acho que facilita você trouxer as aulas, não fica tão grande, você colocar junto aí, ele consegue ver. O Newton usa. O Newton usa aquele? Então, mas o que nós estamos fazendo, eu não sei se está bom assim. Tá bom. Os textos que nós vamos ler e interpretar, eu estou mandando para o grupo. Então todo mundo tem acesso. Então é todo mundo vendo o celular aqui na aula. Né? Vocês estão vendo mesmo o texto de Isaías, ou estão no WhatsApp com um amigo, alguém, não sei, mas... Não, acho que é... Daí, ó, você está vendo Isaías? Não, estou no WhatsApp com Jesus. Tá bom.